Neste vídeo desta série, vamos introduzir a utilização de mecanismos de controle condicional do código. Neste vídeo, que poderá vir a ser relativamente longo, eu vou explicar aqui quais são os mecanismos que, na linguagem C# nós podemos utilizar para controlar o fluxo do nosso código. E isto significa, em palavras muito mais simples, o seguinte. Imaginemos que nós temos um determinado número de declarações ou de instruções sequenciais que o computador vai ler. Imaginem 5, 6 instruções. Mas nós queremos que o computador execute apenas algumas dessas instruções se determinada condição se verificar verdadeira ou falsa, por exemplo. Vou dar um exemplo prático, pescando um pouco aquela ideia inicial dos vídeos desta série, em que eu exemplificava o que é código de programação, por exemplo, com uma lista de compras. Se eu passar uma lista de compras com determinadas instruções para que outra pessoa vá comprar, por exemplo, um determinado artigo A, e se eu quero que aquele artigo A seja vermelho, obviamente que eu posso indicar à pessoa que só pretendo comprar aquele artigo se ele for igual à cor vermelha, se ele tiver a cor vermelho. Ora, se não tiver a cor vermelho, não comprar. E essa é uma condição. O que quer dizer que, na execução das instruções que eu dou para a compra desse produto, a pessoa que as vai ler, as instruções, só irá comprar o produto se ele tiver a cor vermelha. Ora, no código de programação nós podemos também definir, de uma forma condicional, o que é e não é executado em termos de código. Porque nem todo o código de programação que nós escrevemos vai ser obrigatoriamente executado pelo computador. E por isso mesmo, como nós não podemos deixar que seja o computador a tomar decisões, nós é que temos que definir, enquanto programadores, qual é o tipo de fluxo de execução do código que nós pretendemos que seja executado. E, em alguns casos, se uma determinada situação for verdadeira, então vai executar uma determinada porção de código, noutras circunstâncias irá executar uma outra porção de código. Vamos dar aqui um exemplo. Se a cor for igual a vermelho, executa uma determinada operação. Caso contrário, executa outra operação. Ora, vamos então mostrar aqui, com a criação de um novo projeto, como é que estes mecanismos de controle condicional de execução do código funcionam. Para isso, eu vou clicar aqui File, New, Project, e vamos atribuir aqui um nome, por exemplo, condições. Ok? Pode ser assim mesmo, não há qualquer problema. Vamos deixar ficar em Windows Forms Application, vamos clicar aqui em OK, e vamos colocar aqui simplesmente dois campos. Neste caso, um botão para executar as nossas operações, e vamos colocar um label, onde nós vamos apresentar aqui os resultados da execução do nosso código. Ora, aqui no label eu vou atribuir-lhe um nome, neste caso, label resultado, e aqui no comando eu vou-lhe chamar cmd executar. E, por uma questão de coerência, vou também colocar aqui executar no texto que aparece no meu label. E vou-lhe tirar daqui também o texto para que apareça tudo limpinho. E nesta circunstância eu tenho então esta aplicação aqui para demonstrar o que aqui são as instruções condicionais. Ora, vamos então aqui fazer um duplo clique em executar para abrir o espaço do nosso código. Portanto, o código que vai ser executado quando nós clicamos no botão executar. E cá estamos então. E vou explicar aqui primeiro o primeiro tipo de bloco de código que nos permite controlar a execução de código de programação. E é a instrução if. If, que é um termo em inglês que traduzido para português significa se. E o se é de facto um termo condicional. Se qualquer coisa, então qualquer coisa. Okay? E basicamente é nesta perspectiva que funciona. Ora, até neste aspecto nós podemos criar aqui um certo paralelismo com a nossa linguagem verbal. Ora, vamos então aqui mostrar como é que o if funciona. E para isso eu vou definir aqui uma variável. Neste caso, um int valor é igual a 2. Ok? Ora, o que eu vou agora querer que seja executado é o seguinte. Eu quero que uma determinada porção de código seja executada se o valor da variável, valor, for igual a 2. Ora, essa é a condição para que um determinado bloco de código seja executado.
E eu disse um determinado bloco de código. Eu já referi aqui em vídeos anteriores desta série que um bloco de código é todo um conjunto de instruções que está entre as chavetas. Ora, então, neste caso, para definirmos de uma forma simples uma instrução if, nós colocamos o seguinte: if, abrimos parênteses, e aqui dentro do parênteses nós vamos colocar a condição. E esta condição vai ter que ser uma condição que vai ser avaliada para que depois um novo bloco de código seja executado. Porque logo imediatamente a esta condição nós vamos ter um bloco de código muito semelhante a esta estrutura que aqui está. Neste caso, estas instruções pertencem a este bloco completo, mas por sua vez tudo aquilo que vai ser colocado aqui dentro apenas pertence ao bloco que é iniciado pela instrução if. Ora, como podem reparar, aqui aparece um erro. Porquê? Porque eu não defini a condição de execução deste bloco de código. E é aqui que eu vou dizer, ok, qual é a condição verdadeira para que este código seja executado. Então, neste caso, eu quero verificar se valor é igual a 2. Então, se valor for igual a 2, label resultado.text vai ser igual a ok. Significa isto que se este código ou se esta porção de código pertencente a este bloco for executada, significa que ela me vai dar um sinal de que aquilo que eu coloquei aqui dentro é verdadeiro. E, portanto, é uma condição que é verdadeira. Então, se tudo o que estiver aqui dentro for verdadeiro, todo o código que estiver dentro deste bloco vai ser executado. Ora, então, como é que eu vou fazer agora para verificar se valor é igual a 2? Bom, dir-me-ão assim: se valor for igual a 2, então executa o código. Mas reparem aqui num aspecto. É que rapidamente o Visual Studio interpreta isto como sendo um erro. E porquê? Porque eu, na prática, estou a utilizar uma identificação ou um tipo de declaração exatamente igual àquela. Ora, eu uso este tipo de escrita para definir qual é o valor da variável. Ora, se eu for colocar aqui na condição o mesmo tipo de escrita, com um sinal de igual, eu estou a entrar aqui em contrassenso. Porquê? Eu, neste espaço, não vou aqui atribuir nenhum valor novo à variável. Eu quero saber, é assim, se ela é igual a um determinado valor. Ora, para que não exista confusões, está determinado na linguagem de programação que nós vamos utilizar aqui não um sinal de igual, mas sim 2 sinais de igual. E o que vai permitir, então, nesta leitura, é lermos da seguinte forma: construir uma variável inteira cujo nome é valor e atribuir-lhe o valor 2. De imediato a seguir, o que o computador vai ler é o seguinte: se valor, que é o nome desta variável, for igual ao valor 2, neste caso ao número 2, então sim, executar este código. Caso contrário, não executa nada e, portanto, salta imediatamente desta condição, verifica que ela não é verdadeira, salta para o fim da minha execução. E reparem como aqui no fim da minha execução eu não tenho rigorosamente mais nada, o que quer dizer que eu não vou ver rigorosamente nada. Neste caso concreto eu tenho aqui, se valor for igual a 2, então o label resultado mostra ok. Ora, se eu executar esta minha aplicação, obviamente que o meu código de programação, da forma como ele aqui está, vai-me correr por completo. Porquê? Aqui o valor é definido imediato igual a 2 e aqui vai verificar se ele é igual a 2. Portanto, toda esta condição que aqui está dentro é verdadeira. Por conseguinte, todo o código que está dentro deste bloco vai ser executado. E então, se eu clicar aqui em executar, cá aparece o OK. Façamos uma simples experiência só. Vamos parar aqui o programa e vamos aqui alterar a condição para 3. E, portanto, aqui eu defino que o valor é igual a 2 e aqui vou perguntar se o valor for igual a 3, executa este código. Ora, nesta circunstância, o código não vai ser executado. E reparem então o que é que acontece. Se eu clicar em executar, nada aparece. Porquê? Pura e simplesmente este bloco de código é completamente ignorado porque esta condição que aqui está é falsa, não é verdadeira. Okay? E, portanto, só sendo verdadeira é que o valor, ou neste caso o código que aqui está dentro, vai ser executado. Ora, vamos aqui complicar um pouco mais as coisas, ok? Vamos imaginar que nós temos este valor numérico que é igual a 20. E eu quero que este código apenas seja executado se o valor for igual ou superior. Ou neste caso vamos começar apenas sem ser pelo igual ou superior, mas, por exemplo, se for superior a um determinado valor. Ora, neste caso, eu já não vou utilizar aqui 2 sinais. Vou utilizar o sinal de maior que ou menor que.
ok? E neste caso, se eu colocar aqui, se o valor for inferior a 30, okay? Se o valor for inferior a 30, menor do que 30, então executar este código. Ora, de facto, nós conseguimos perceber pelas instruções que aqui temos que, de facto, valor é inferior a 30. Porquê? Porque é igual a 20. E neste caso concreto vai aparecer então a informação OK. Cá está. No entanto, se eu trocar aqui o sinal para o sinal de maior que 30, obviamente que esta instrução ou esta condição que aqui está é falsa, porque valor é igual a 20. 20 é inferior a 30 e, portanto, valor é maior do que 30? Não, não é maior do que 30. Então ele não vai executar este código. Vamos aqui executar. E o que vai acontecer então é que não vamos ter a apresentação de qualquer espécie de resultado. Vamos, contudo, verificar aqui um outro aspecto de detalhe, que é o seguinte. Eu aqui vi maior que ou menor que, mas vamos imaginar que eu quero comparar com o valor 20. E se eu disser assim, ok, eu quero que o bloco de código dentro da instrução if, dentro da instrução se, só seja executado se o valor for maior do que 20. Ora, temos que ter atenção e algum cuidado quando definimos este tipo de condição, uma vez que ela é exclusiva. Isto é, maior do que 20 significa que 20 não está incluído. E significa então isto que, sendo valor igual a 20, ele não é maior do que 20. Ok? É 20 e, por conseguinte, este tipo de instrução ou este tipo de condição não vai permitir que seja executado qualquer código. No entanto, se eu reduzir aqui, ou se eu aumentar aqui, por exemplo, para 21, obviamente que, sendo valor 21, ele é superior a 20. E, portanto, aliás, é o primeiro valor inteiro a ser considerado para que esta versão da condição seja verdadeira. E, portanto, nesta circunstância, sim, vamos ter o OK. Mas vamos imaginar que nós queremos, de facto, verificar se, pelo menos, o valor é igual ou maior do que 20. Então, aqui poderemos fazer o seguinte. A seguir ao sinal de maior ou menor, nós vamos colocar o sinal de igual. E neste caso concreto, ele vai avaliar duas circunstâncias. Se ele é pelo menos igual ou maior. Ok? Então, nesta circunstância, nós vamos ter, de facto, uma realidade positiva. Porquê? Porque o valor, no mínimo, é igual a 20. E, portanto, pelo menos é igual. E cá está o OK. O mesmo poderá acontecer se nós colocarmos aqui menor ou igual. Ok? E, nesta circunstância, vamos ter aqui um OK, porque ele não é menor, mas pelo menos é igual a 20. Ok? E, neste caso, isto inclui o valor que está ali definido. Muita atenção à forma como nós aqui definimos este tipo de instrução, porque é completamente distinto de colocarmos assim desta forma. Reparem como automaticamente vai aparecer ali um erro, porque esta troca de sinais não é facultativa. Nós queremos utilizar esta sinalética, vamos então utilizá-la desta forma. Primeiro o sinal de maior ou menor e depois seguido do igual. Mas perguntar-me-ão o seguinte, e se eu quiser avaliar esta condição pela negativa? Isto é, e agora vou tentar explicar de uma forma a que possam perceber o ritmo desta lógica. Eu aqui estou a avaliar se esta condição é ou não positiva, isto é, se o valor for igual, ou maior ou igual a 20. Mas eu quero avaliar, por exemplo, se o valor for diferente de 20. Ora, aqui, em alguns casos, há determinadas linguagens de programação que utilizam o sinal diferente desta forma. Ora, como podem reparar, ali há um erro. Isto é, identifica que aquele sinal não é a sinalética correta para podermos aqui comparar se valor é diferente do valor 20. Então, o que nós vamos fazer é utilizar também o sinal de igual, mas precedido de um ponto de exclamação. E isto significa, genericamente, ler o quê? Se valor for diferente de 20, ok? É isto que este sinal quer dizer. Ou estes dois sinais, neste caso. Se valor for diferente de 20, então executa. Ora, neste caso concreto, se valor for diferente de 20, não, valor é igual a 20. Então ele não vai executar esta operação. Vamos aqui executar e o OK não aparece. No entanto, se eu alterar aqui para outro valor qualquer, por exemplo 200, ou 100, ou 2000, ou 3000, ou 5500,
ele vai ser um valor diferente de 20 e, por conseguinte, esta condição que aqui está definida para a execução do código deste bloco é uma condição verdadeira, porque o valor vai ser diferente de 20. É 200 neste caso. Podia ser maior ou menor, não importa. É 200, é diferente de 20, logo este código vai ser executado. E, portanto, vamos ter a apresentação do OK. Vamos complicar um pouco mais, ok? E, neste caso concreto, vamos complicar da seguinte forma. E se eu quiser verificar se valor é igual a 1 ou a outro valor? Isto é, vamos indicar aqui que valor é igual a 10. E eu vou colocar aqui assim o seguinte. Se valor for igual a 20, e agora eu vou escrever com a nossa linguagem, ou valor igual a 30, então temos aqui duas condições, isto é, se valor for igual a um determinado valor numérico, ou se valor for igual a outro valor numérico, executar este código. Isto é, há aqui duas possibilidades, ou ser 20 ou ser 30. Ser 10 não pode. Se for 20 ou for 30, então executar. Ora, como podem verificar, obviamente, eu utilizei aqui a palavra ou, mas ela não é compaginável com o tipo de código, com a sintaxe do C#. Quando muito nós poderíamos pensar assim, ok, então se não é ou, será o termo inglês para isto, que é or. Ora, neste caso, o or também não funciona. Então vamos ter aqui uma coisa um pouco mais estranha do que é habitual, que é a utilização de duas barras verticais. Okay? Estas duas barras verticais poderão encontrá-las no vosso canto superior esquerdo do teclado, pressionando o Shift e depois pressionando aquela teclazinha que existe abaixo da tecla Escape, ou ESC. Okay? Então, neste caso, não estamos a falar de dois pontos de exclamação, mas sim de duas barras verticais. Okay? E então significa isto que é, se valor for igual a 20 ou valor igual a 30, então aparece a mensagem OK. Ora, neste caso ele é igual a 10, obviamente que nem uma nem a outra condição vão ser verdadeiras e, portanto, uma delas é falsa, ou melhor, as duas são falsas e, portanto, ele não vai executar. No entanto, reparem que se eu alterar aqui para 10, esta primeira condição vai ser falsa, mas a segunda vai ser verdadeira. Então, se esta ou aquela, pelo menos uma, for verdadeira, este bloco de código é executado. E reparem como vai acontecer a execução do bloco, porque pelo menos uma das condições é verdadeira, que é a segunda, que ali está no meu if. Ok? E cá está então o nosso OK. E, portanto, há aqui que ter sempre em atenção e perceber muito bem como é que funciona esta lógica das condições, porque ela vai estar permanentemente presente na execução dos nossos códigos, ok? Eu posso fazer aqui uma concatenação de várias condições. Aliás, praticamente não há limite. Vamos definir isto desta forma. Eu posso colocar aqui um if com 10, 20 condições a ser analisadas, ok? E nós já vamos depois ver no próximo vídeo também, porque não faz sentido estarmos aqui a esticar muito estes vídeos, vamos ver no próximo vídeo como é que nós podemos ainda complicar mais isto, porque é possível complicar. E eu digo complicar não no sentido de tornar absolutamente impossível de perceber isto. É que se nós testarmos nesta fase inicial todo o tipo de nuances que estas condições têm, nós vamos ficar muito mais bem apetrechados para a compreensão da restante parte do código. E a partir do momento em que nós conseguimos controlar a execução dos blocos de código, nós conseguimos criar lógica na nossa programação. E essa lógica vai nos permitir definir determinadas execuções de código de acordo com aquilo que o utilizador pretende. Ok? Ora, neste caso concreto, eu utilizei aqui o OU, mas vamos imaginar que eu quero utilizar uma concatenação positiva das minhas condições. Isto é, valor tem que ser igual a 20 e pelo menos maior do que qualquer valor, pelo menos maior do que 10. Ora, tem que ser as duas verdadeiras. Ora, vamos ver se encontramos aqui uma circunstância que nos permita dar aqui um exemplo prático neste sentido. Vamos aqui, por exemplo, definir isto desta forma. Se valor for igual a 10, e nós sabemos que é, e valor, vamos colocar aqui um parênteses, valor mais 5 for maior do que 13, por exemplo, então
eu vou apresentar este código. Ora, tudo isto parece muito estranho e agora reparem o que é que eu vou fazer. Eu vou tirar daqui esta chaveta e vou colocá-la outra vez. E reparem como aqui o código automaticamente se foi colocar desta forma mais legível. Ora bom, temos aqui algo complexo para analisar. Eu tenho aqui a definição da minha variável valor. Tranquilo, não há qualquer dúvida relativamente a essa questão. A questão agora passa-se aqui no interior desta condição. Eu tenho na prática duas condições. Esta primeira e esta segunda. E agora vou tirar daqui o ou e vou colocar o i. Isto é, em vez de ser ou uma ou outra condição verdadeira, eu tenho que ter estas duas condições como sendo verdadeiras. Caso contrário, basta que uma delas seja falsa para que o bloco de código não seja executado. Ora, para a instrução i, neste caso temos o ou, para o i nós vamos usar dois i comerciais, ok? Dois sinais daquele género, seguidinhos, encostadinhos um ao outro, ok? Neste caso concreto, antes tínhamos o ou, que dizia valor igual a 10 ou valor mais 5 maior do que 13. Ora, neste caso, nós aqui temos que ter esta condição toda como sendo verdadeira. Isto é, valor tem que ser igual a 10 e, simultaneamente, se valor mais 5 for superior a 13, então uma é verdadeira, a outra é verdadeira, então executa o código. E, de facto, neste caso, é o que acontece, porque o valor é igual a 10, correto, e valor mais 5, que é 10 mais 5, dá 15, o que, por sua vez, é maior do que 13. Ora, neste caso concreto, então, temos duas condições que se verificam serem verdadeiras. Então, vamos ter a execução deste código. E cá está o OK. Mas reparem se eu alterar uma das condições, que é a seguinte. Eu aqui sei que 10 mais 5 é maior do que 13. Mas se eu colocar aqui valor igual a 11, o que vai acontecer é que pelo menos uma parte destas condições que aqui estão é falsa. Que neste caso é esta. Então, valor igual a 11 e valor mais 5 maior do que 13 é completamente falso. Porquê? Porque o valor não é igual a 11, é só igual a 10. Portanto, tudo aquilo que aqui está, apesar de ser verdadeiro, porque 10 mais 5 é igual a 15 e é maior que 13, esta condição que aqui está vai inviabilizar por completo a execução do código que está dentro do bloco. Então reparem o que é que acontece se eu agora clicar no Start, eu vou pressionar aqui no Executar e não vou ter qualquer espécie de resultado. Eu disse no início que este vídeo iria ser um pouco mais longo e vai ser porque eu não posso terminar este vídeo sem falar aqui de uma outra condição que aparece na estrutura do if. Neste caso existem até duas e que eu vou falar muito rapidamente e depois iremos voltar a explorar em próximos vídeos. E que é um outro cenário que nós aqui podemos colocar. Eu vou aqui reduzir novamente isto à fase inicial, que é se valor for maior do que 10. Ok? E, portanto, já estamos aqui a perguntar uma condição, isto é, valor é maior do que 10? Se for maior do que 10, executa este código. Mas imaginemos esta circunstância. Eu quero verificar se um determinado valor é maior do que 10. Mas, se ele for maior do que 10, como ali não é o caso, neste caso se eu aqui só posso alterar para 20 e neste caso aqui já é verdadeiro, e portanto aqui será executado este código. Mas eu quero dizer ao meu computador o seguinte, se valor for maior do que 10, executa este código. Caso contrário, executa outro código. Ora, como é que eu vou verificar isso? Bom, poder-me-ão dizer, então faço aqui uma outra instrução a seguir, que é if valor menor do que 10. E depois vou colocar aqui o meu código de programação escrito. Correto, era uma opção. No entanto, a estrutura if contém a possibilidade de nós colocarmos aqui uma outra instrução imediatamente a seguir chamada else. Else significa caso contrário, ou pelo contrário, ou então, ou em alternativa. Então significa isto que eu vou copiar aqui este código e vou colocar aqui o seguinte, vou colocar aqui sim, e aqui em baixo vou colocar não, para nós percebermos qual é o bloco de código que está a ser executado. Portanto, significa isto que, se valor for maior do que 10, então é executado este código. Caso contrário, se valor não for maior que 10 e tiver um outro qualquer resultado possível, então vai ser executado este. Ora, nesta circunstância concreta, valor é de facto maior do que 10 porque é igual a 20. Então eu vou ter apresentado o termo sim. Okay? Mas se eu aqui alterar, por exemplo, para 10,
Neste caso concreto, esta instrução é falsa, porque o valor não é maior do que 10, é exatamente igual a 10. Então o que vai ser executado é aqui a parte do não. Ok? Ora, há no entanto aqui ainda uma outra possibilidade no if, que é eu poder verificar vários valores e depois definir no final um valor caso contrário. Isto explicado desta maneira pode ser muito complexo, mas eu vou fazer o seguinte, vou eliminar tudo que aqui está e vou deixar valor igual a 10. E vou definir a primeira condição, que é if valor menor do que 5, o que é que vai acontecer? E eu vou colocar aqui label resultado.text é igual a valor menor que 5. Okay? Para nós conseguirmos identificar claramente qual é a instrução que está aqui a ser executada. E, portanto, esta aqui identifica que é esta porção do bloco validada por esta condição. Mas, em vez de colocar agora aqui o else, eu posso colocar o else. E neste caso, reparem, else if. E se, no caso desta não ser verdadeira, valor for menor do que 10. Então o que é que vai acontecer? E eu agora vou definir aqui outro bloco de código. E neste caso concreto, vou lá colocar que o valor é menor do que 10. E ainda assim, else if valor menor do que 15. Então, nesta circunstância, eu vou colar aqui a dizer que o valor é menor que 15. E se nenhuma destas circunstâncias for verdadeira, então else executar outra parte do código. E neste caso concreto eu estou a dizer, ok, se nenhuma daquelas for verdadeira, olha, não deu. Pronto, ok, não deu. Não deu para calcular o que é. E, portanto, nem é menor que 5, nem é menor que 10, nem é menor que 15. Olha, é outra coisa qualquer. Ora, vamos verificar aqui o seguinte. Valor é igual a 10. O que quer dizer que vai chegar a esta condição e ela vai ser uma condição falsa. Então ele vai saltar para a condição seguinte. Na condição seguinte ele vai dizer valor é menor que 10. Não, valor é igual a 10. Então vai saltar também. Valor é menor que 15. Ah, de facto é. Então ele vai executar esta porção de código e vai ignorar tudo por completo. O que vem a seguir, obviamente. Vamos aqui executar. E reparem então que valor é menor que 15. Portanto, ele foi ler esta terceira condição, que aqui está. Okay? Portanto, o código que foi validado foi este que aqui está e todos os outros foram ignorados. Okay? E desta forma nós temos aqui uma introdução básica a este mecanismo de execução condicional do código. Nos próximos vídeos vamos continuar a ver estes mecanismos e outros mecanismos que existem que nos permitem fazer este tipo de controle na execução do código dos nossos programas feitos em C#.